professora Caroline Azevedo, sou professora de Química e estamos hoje juntos para conversarmos sobre estequiometria. Eu amo essa matéria. Está começando mais um Cai no Vestibular. Então hoje vamos falar sobre estequiometria. Estequiometria, para mim, é um dos melhores assuntos da química. O nome dá medo, mas não é para ficar. Por quê? Estequiometria, na verdade, são relações numéricas dentro de um problema matemático. O que são as relações numéricas? Lembra que existe massa molar, mol, volume nas CNTP. Lembra que 1 mol de qualquer substância vale 22,4? Posso relacionar molécula também. Eu sei que 1 mol vale 6 vezes 10 a 23. Na verdade, as relações numéricas, elas são as grandezas químicas que a gente conhece. Por exemplo, 1 mol de qualquer coisa, lembra que mol não é nada mais, nada menos que uma unidade de medida na química. Se eu falo para você que eu tenho uma dúzia de qualquer coisa, você sabe que você tem 12 qualquer coisas. O mol é uma unidade de medida que diz para você, de uma forma diferente, o que você tem ali. Por exemplo, eu posso dizer que 1 mol de qualquer coisa pesa algo. Pesa o quê? Aquela massa em que a gente vai na tabela, soma todo mundo que tem na molécula. Então, essa é a nossa massa molar. Eu também posso dizer que 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos daquilo que eu estou analisando. Eu também posso dizer que 1 mol, nas condições normais de temperatura e pressão, que a questão vai dizer para você, vai ocupar um volume de 22,4. É claro que existem relações em que não estão nas CNTP, mas essas relações, elas são as mais importantes e as mais encontradas em vestibular. A estequiometria é a relação disso aqui que a gente tem dentro de um problema matemático. A minha dica para você é seguir o passo a passo. Como assim, Carol? Estequiometria só se tira a prova fazendo o exercício. Então vamos ler junto comigo? Olha o que a questão diz. A mistura denominada massa de lâmina, composta por óxido de ferro, serragem de madeira e água, é utilizada para a remoção do ácido sulfídrico, que é o H2S, presente na composição do gás de Ulha, um combustível gasoso. Observe a equação química que representa o processo de remoção. Então ele te conta uma historinha, toda questão de estequiometria vai fazer isso, e vai te dar uma reação química. Se ele não te der, o seu primeiro passo é achar a reação que ele está trabalhando. Como ele já deu pra gente, fica mais fácil. A reação química é Fe2O3, que é o óxido de ferro, reagindo com 3 mols de ácido sulfídrico, produzindo 2 sulfetos de ferro, mais o enxofre, mais 3 mols de água. A reação química, ela já está ali. A reação química já foi dada a você na questão. No Enem, é muito comum que a reação também já venha com a questão, tá? Segundo passo, balancear a reação. Tudo que você tem do lado dos seus reagentes, você precisa ter em quantidades iguais do lado dos seus produtos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, em uma reação química, o que você tem nos seus reagentes, você tem que ter em mesma quantidade nos seus produtos. Não necessariamente as mesmas substâncias, mas em mesma quantidade. O balanceamento mais comum pra gente,
e que serve lá na prova de vestibular é o macho. Eu vou procurar metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Nessa ordem. Opa, eu tenho metal, ferro é metal. Eu tenho 2 ferros do lado dos meus reagentes. Eu tenho 2 ferros do lado dos meus produtos. Eu tenho ametal também, ó, o enxofre. Eu tenho 3 enxofres. Aquele númerozinho da frente ali multiplica a molécula inteira. Porque aquele númerozinho é o número estequiométrico. É o número de mols daquela substância que participa da reação. 3 enxofres. Do lado dos meus produtos eu tenho 2 enxofres mais 3 enxofres. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Eu preciso ter 3 oxigênios do lado de lá. Porque os meus reagentes eu tenho 3. 3 vezes 1, 3 também. Tá todo mundo balanceado. Então você achou a reação, balanceou a reação. Agora entra a estequiometria. Porque agora a gente volta para a questão e ler o problema matemático. Ó, calcule em quilogramas a massa de sulfeto de ferro formada no consumo de 408 quilos de H2S, considerando 100% de rendimento. Olha quem é o meu terceiro passo. Nós vamos procurar quem está sendo relacionado. Eu tenho várias substâncias participando do processo. Quem vai dizer pra gente é o problema da questão. Olha o que ele fala. Calcule em quilogramas a massa de sulfeto de ferro. Opa! Eu estou relacionando isso aqui. Ele quer isso. Vai lá na sua prova e marca. Bonitinho. Faz uma setinha. Formada no consumo de 408 quilos de ácido sulfídrico. Opa! Então ele também está relacionando esse cara. A água, o enxofre e o óxido de ferro não estão participando do problema matemático. Então nem preciso pensar neles. Agora, opa, quem está sendo relacionado? Eu vou pensar no quê? Aí entra as nossas relações numéricas. Eu estou relacionando mol com massa? Eu estou relacionando mol com mol? Eu estou relacionando mol com molécula? A gente lê novamente o problema. Calcule em quilogramas a massa. Opa, o que eu quero desse cara é a massa. A partir de 408 quilos. Então, eu também tenho do ácido sulfídrico a massa. Já sei o que eu estou relacionando. É massa com massa. Agora é mole. A gente faz o regrinhas de 3 ou regrinha de 3 para finalizar. Em uma regra de 3, eu sempre preciso ter 2 linhas, né? Aí eu já te digo, a primeira linha é aquilo que você sabe. É aquilo que o problema te deu. Ele não quer massa disso aqui? Quantos mols eu tenho? 3. Então eu vou ter 3 vezes qualquer coisa. Se fosse volume, se fosse moléculas, eu tenho 3 mols, eu tenho as minhas informações vezes 3. Se eu quero massa, eu vou lá na tabela periódica. E uma prova que não tiver tabela vai vir como dados, tudo bem? Hidrogênio vale 1, se eu tenho 2 vezes 2. Enxofre, 32. Eu tenho ali uma massa total de 34. 1 mol de ácido sulfídrico pesa 34. Se eu tenho 3, eu vou ter 3 vezes 34. Eu quero a massa de sulfeto de ferro. O ferro pesa 56 e o enxofre 32. Eu tenho então ali 88. 88 é a massa de 1 sulfeto de ferro. Se eu tenho 2 vezes 2. Estou trabalhando em grama, estou trabalhando em grama. Sem problema nenhum. A minha pergunta é, qual a massa de sulfeto de ferro? A minha incógnita, o X fica sempre embaixo de quem ele está perguntando. Produzida a partir de 408 quilos de ácido sulfídrico. Carol, mas é grama, grama, quilo? Não tem problema.
a sua resposta aqui vai ser em quilo. Se eu tenho grama, grama, quilo, quilo. O que eu não posso ter é grama, quilo. As unidades de medidas, elas têm que estar adaptadas ao que o problema te deu. Você faz uma regrinha de 3, multiplica cruzado e chega a um total em massa de 704 quilos de sulfeto de ferro, que seria o nosso gabarito da questão. Identifica sempre o passo a passo. Você mata qualquer questão de estequiometria. Seja caso geral, seja rendimento. Você fazendo de pouquinho em pouquinho, identificando quem está relacionando, identificando que a primeira linha é sempre aquilo que você sabe, aquilo que você tira da questão, você arrasa na estequiometria e nas provas de vestibular. Eu te espero na próxima aula. Esse aqui foi mais um Cai no Vestibular. Um beijo e até lá.